Oi, pessoal. Vou gravar rapidinho aqui um material para vocês terem de apoio depois, tá? Então, retomando, na semana passada a gente trabalhou sobre o perfil do recrutador. Então, a gente fez isso em conjunto, é aquele arquivo que está no Classroom. E a gente levantou algumas características que são importantes para um recrutador. Então, ser organizado, comunicativo, criativo, conseguir, né, pensar aí, se colocar no lugar do outro, ser empático, enfim, dentre tantas outras características. Lembrando que esse é um exercício que eu fiz com vocês e que vocês, se forem trabalhar com recrutamento e seleção, terão que fazer em todas as vagas. Então, se eu tenho uma vaga de recepcionista, quais são as características essenciais para esse cargo? Uma pessoa que vai trabalhar num caixa de supermercado, são outras características. Um mecânico de carros, outras características. Enfim, é algo que a gente sempre precisa fazer. Aí hoje a gente conversou sobre o código de ética, então vocês elencaram tudo que foi abordado no código de ética, quanto a gente precisa ser sincero com o candidato, não esconder as informações, não inventar informações. Outra coisa é tentar, né, se policiar em relação a preconceitos, atitudes discriminatórias. Quem pode fazer esse processo seletivo, o quanto a gente tem que ser organizado e ter tudo à disposição do candidato para que ele sempre dê o melhor dele e eu consiga avaliar quem é o melhor candidato para a vaga que eu tenho. Também conversamos hoje a respeito da cultura organizacional, o quanto é importante que a gente compreenda como aquela empresa é, quais são os valores que ela preza, e também a gente precisa contratar pessoas que tenham a ver com essa empresa, com essa cultura organizacional. Na aula que vem, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um questionário de descrição de cargo. Então, o que é esse questionário? A gente aplica para mapear os cargos. Então, para eu entender quais são as características essenciais para esse cargo, o que essa pessoa vai fazer, tá? Então, tudo está interligado. Esse mapeamento eu também preciso ter para uma possível auditoria. Então, eu contrato uma pessoa e será que eu contrato ela, tá lá assinado de um jeito na carteira e ela tá fazendo outra coisa, um desvio de função? Então, eu também preciso ter descrito os cargos. Isso a gente vai ver na UC5, tá, pessoal? Preciso da descrição de cargos na hora de fazer o recrutamento e seleção, como eu estou falando para vocês, o quanto é importante a gente conhecer o cargo para eu saber como que eu devo contratar próximas pessoas para trabalharem nessa vaga. Eu consigo, através da descrição de cargos também, entender quais as competências que devem ser trabalhadas e como que eu vou avaliar essas pessoas, que é outra coisa que a gente vai ver na UC5. E aí, com a descrição de cargo, eu consigo entender o que essa pessoa precisa ter, quais são os pré-requisitos, onde que ela vai ficar no organograma, se ela vai chefiar alguém, se ela vai ser chefiada, qual é a principal missão dela naquele trabalho, o que ela vai fazer no dia a dia, se ela precisa de experiência ou não, algum tipo de formação acadêmica, algum curso específico, que competências técnicas e comportamentais que ela precisa ter e treinamentos que talvez ela tenha que fazer antes de assumir o cargo, tá? Tudo isso a gente vai conversar melhor na quinta-feira. E aí, então, depois de eu fazer esse descritivo de cargo, eu vou pensar, se eu tenho uma vaga em aberto, onde procurar as pessoas? Onde recrutá-las? Então, recrutamento é esse chamar, é atrair os candidatos para a vaga que você tem em aberto.
Então, temos aí algumas definições, né? Que o recrutamento é a primeira fase do processo de busca e atração de mão de obra. Então, eu preciso ter um número de pessoas, de candidatos adequados para as vagas que eu tenho em aberto, como o exemplo do confiança que eu dei para vocês, tá? Então, eu preciso atrair pessoas que sejam aptas a trabalhar nessa vaga que eu tenho, mas eu não posso atrair um número muito grande, senão eu não dou conta do recado e aí a minha empresa vai ficar com uma imagem desgastada na sociedade. Então, também aí o recrutamento é um conjunto de procedimentos que vai tentar atrair essas pessoas adequadas para a vaga e eu preciso fazê-lo da melhor forma possível. Quanto melhor a imagem da empresa na sociedade, melhor, eu vou ter mais facilidade de recrutar pessoas. Se eu tiver um cargo que tenha uma boa remuneração, que a empresa ofereça plano de carreira, que seja uma empresa estável, que não demite sempre as pessoas, também vou ter uma facilidade maior de recrutar pessoas e, quem sabe, de trazer os melhores profissionais que temos no mercado. Então, quanto mais ponto positivo na empresa, mais fácil vai ser o meu processo. Então, se eu tenho um bom recrutamento, eu vou atrair bons candidatos, por consequência, eu vou ter uma boa seleção de pessoal. Falar rapidinho sobre a pirâmide de Maslow e como que a gente faz essa analogia com o recrutamento e seleção. Maslow é um psicólogo humanista que ele fala que o ser humano ele tem algumas necessidades que precisam ser satisfeitas para que a gente seja realizado. A primeira delas é a necessidade fisiológica, então eu preciso comer, beber, dormir, ir ao banheiro, tá? Para me sentir bem. Depois disso, eu preciso me sentir seguro. Preciso ter um lugar para morar, preciso ter um emprego, preciso ter dinheiro para comer. Depois vem a necessidade social, de ter familiares, amigos, pessoas com quem eu possa contar. E aí vem a estima, eu comigo mesmo. Se eu gosto de mim, da minha personalidade, até mesmo da minha parte física. Se eu consigo ter tudo isso satisfeito, eu vou ser uma pessoa realizada, uma pessoa muito feliz. A grande questão é muito difícil ter isso o tempo inteiro. Agora, o que isso tem a ver com o recrutamento e seleção? Quando a gente faz a analogia para o recrutamento e seleção, a gente precisa entender qual é a necessidade que precisa ser satisfeita nesse candidato. Muitas vezes o erro no processo seletivo é porque eu tenho dó do candidato. Ai, tadinho, tá precisando tanto. E eu não escolho o candidato pelas características necessárias para a vaga. Então, às vezes eu tenho um candidato que está buscando um emprego apenas pelo salário, apenas pelo local de trabalho. Então, ele era gari, não gostava de trabalhar na rua e ele procura um emprego de faxineiro no mercado perto da casa dele. Mas ele odeia o convívio com as pessoas, então o mercado é muito lotado e ele não vai se adaptar, né? Enfim, é só um exemplo, tá? Essas pessoas que estão na base da pirâmide, elas têm uma necessidade do emprego, do salário. Elas estão muitas vezes desempregadas há muito tempo, precisando meramente do dinheiro. Então, são pessoas que às vezes não vão selecionar muito o trabalho. São vagas que a gente precisa priorizar para pessoas, né, que a gente precisa priorizar para cargos mais simples. Muitas vezes a pessoa procura emprego porque ela quer segurança, ela quer a carteira assinada, ela sempre foi autônoma, ela quer a carteira assinada, ela quer muitas vezes trabalhar em uma prefeitura ou para o governo mesmo porque ela não quer ser demitida, está buscando segurança. Outras pessoas já estão procurando emprego para ter amigo, para ter com quem conversar, para ter o que falar, sobre o que falar.
Outros estão procurando porque querem ser reconhecidos, querem o status, muitas vezes quer ser líder de alguém. E outros estão procurando porque querem fazer algo inédito, querem se autodesenvolver. Então é importante que a gente perceba onde cada um está, cada candidato que a gente entrevista, para ver se é uma decisão acertada contratá-lo. E aí, como a gente vai falar de recrutamento, existem algumas fontes que eu vou comentar mais com vocês na quinta-feira, mas para cada vaga, para cada tipo de empresa, a gente vai usar uma fonte de recrutamento, ou seja, lugar que eu vou anunciar que eu tenho uma vaga disponível. Então, o melhor tipo de recrutamento é o recrutamento interno. O que é isso? Eu estou trabalhando em uma empresa e tem uma vaga de gerente, por exemplo. Será que não existe ninguém na empresa que possa ser esse gerente? E aí eu vou substituir uma vaga mais simples? Se não houver essa possibilidade, aí a gente parte para o recrutamento externo. Então, são várias fontes. O que é apresentação espontânea? Eu não tenho vaga nenhuma aberta e as pessoas levam currículos ali para eu selecionar em um momento oportuno que eu tenho uma vaga. Ou então, através de funcionários. Eu tenho lá uma vaga na minha empresa para caixa e eu gostaria que alguém me indicasse uma pessoa confiável. Então, eu posso perguntar ali para os meus funcionários se eles não conhecem ninguém confiável. Tem intercâmbio com outras empresas, empresas que trabalham no mesmo ramo, mas não são concorrentes. Por exemplo, Caio e Iriser. As duas trabalham com ônibus, mas uma é intermunicipal e a outra é municipal. Elas têm o mesmo tipo de funcionário, mas elas não concorrem entre si. Então, uma vez que a Caio está em alta e a Iriser está em baixa, a Caio pede indicações, currículos para a Iriser. Anúncios em jornais, o que existia bastante quando tinha jornal impresso. Então, pagava-se para anunciar, né? Hoje ainda tem o radar, que é gratuito e às vezes pode funcionar, depende do público que você queira que veja essa vaga, porque não é um jornal que todo mundo vê. Revista, muito específico. Normalmente a gente usa para cargos que são muito difíceis de fechar, cargos que tenham uma especialização muito grande. Então, revistas de enfermagem, revistas de técnica de segurança do trabalho, só esses tipos que a gente vê. Escolas, quando eu não preciso de experiência na vaga, então eu posso anunciar lá no Senac, na Industrial, no Senai, em escolas do ensino médio, faculdades. Casa aberta, eu apresento a minha empresa, muitas vezes é nova na cidade e possibilito que as pessoas deixem o currículo para eu analisar. Placa na portaria, não tenho custo nenhum, coloco lá e vejo. Se eu tenho um bom movimento, pode ser que venham pessoas adequadas. Então, comércio utiliza bastante. Ainda que em Botucatu existem indústrias que são na cidade que também colocam. Recrutamento virtual, que está muito em alta hoje. A gente tem aí sites das próprias empresas que tem aquele campo Trabalhe Conosco e elas fazem um questionário em que elas perguntam o que elas querem para o candidato. E também tem o recrutamento virtual, como o que a gente vê na Solutudo, LinkedIn, que são coisas que eu vou falar com vocês também. Agência de emprego, então eu pago para eu terceirizo o meu trabalho. Outras pessoas vão fazer o recrutamento para mim. Só que é pago, então será que toda a vaga eu devo usar? Entidade governamental é a agência de emprego gratuita. Então, normalmente, para cargos mais simples eu utilizo, tá? Panfletos, pouquíssimo utilizado, muito caro, não sei o meu público que está recebendo. Então, de 500 que eu entrego, se 10 pessoas olharem, é muito. Rádio e TV, caro e não sei quem eu alcanço. Então, tem que pensar bem.
e congressos ou associações científicas de ex-alunos, normalmente pessoas que têm muito conhecimento e pouca experiência, tá bom? Vamos conversar mais sobre isso quinta e sexta-feira. Um abraço!